após o governador de São Paulo, João Dória, afirmar que pretende tornar obrigatória uma vacina experimental, o presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais um texto em que afirma: Covid-19 vacinação. Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Artigo 3º, inciso 3. Poderão ser adotadas a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas para o enfrentamento da pandemia. Lei 6.259, de 30 de outubro de 1975. Artigo 3º. Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. Artigo 6º. Os governos estaduais, com audiência prévia do Ministério da Saúde, poderão propor medidas legislativas complementares visando ao cumprimento das vacinações obrigatórias por parte da população no âmbito dos seus territórios. Apesar do artigo 3º, inciso 3, letra D da Lei 13.979 de 2020, prever que o poder público poderá determinar a realização compulsória da vacinação, o governo do Brasil não vê a necessidade de adotar tais medidas, nem recomendará sua adoção por gestores locais. O Ministério da Saúde irá oferecer a vacinação de forma segura, sem assodamento, no momento oportuno, após comprovação científica e validada pela Anvisa, contudo, sem impor ou tornar a vacinação obrigatória. Paz e bem, minha irmã, meu irmão. Ontem nós retomamos aqui no Senado Federal os trabalhos semipresenciais, né? Estávamos aqui com 50, 60 senadores, ou alguns que têm uma idade mais avançada, comorbidades, ficaram em casa. Mas foi uma experiência muito importante. Daqui a pouco a gente vai ter novamente sessões para votar basicamente as autoridades que estavam aí há meses para serem votadas, embaixadores, pessoal dos conselhos de justiça, enfim. Mas um assunto que está permeando já os bastidores aqui, e é importante o senhor e a senhora ficarem atentos, é a eleição da presidência do Senado em fevereiro. Já está fervilhando e a gente percebe claramente uma articulação para que haja a reeleição do atual presidente do Senado. Nós já estamos recolhendo, desde ontem, e vamos continuar hoje, assinaturas para o voto aberto. Já passamos aí de 15 senadores que assinaram. E vamos continuar para buscar a verdade. Mas é muito importante que a gente perceba as movimentações que estão acontecendo de forma sorrateira. A PGR do ministro do procurador Augusto Aras já dando declarações aí a favor da reeleição, usando o nome do ministro Veloso, que imediatamente no dia seguinte desmentiu, mostrando que a declaração dele era o inverso do que ele tinha entendido. Nós queremos saber a opinião do Aras depois do desmentido do Veloso, que é contrário à reeleição dos presidentes da casa. Por isso eu alerto a você que ainda tem a rede social. Se mobilize com seu representante. É muito importante. Diga para ele o que é que você pensa. Você é contra ou a favor da reeleição? Isso é fundamental hoje. Como também não é saudável, no meu modo de entender, que se continue as demandas da sociedade sendo de forma covarde, arbitrária, monocrática, engavetadas na presidência do Senado. Porque é isso que acontecia nas legislaturas anteriores e está acontecendo nessa. CPI de lava-toga, impeachment de ministro, prisão em segunda instância e até o voto aberto, que elegeu o atual presidente do Senado Federal, que ele deveria ser muito grato a isso, se comprometeu a instituir o voto aberto para a presidência da casa, que mostra uma transparência com a população, que começa a gostar de política e acompanhar
ao destino da sua nação e tem que acabar com esse segredismo. Aliás, quem disse isso foi o próprio presidente Davi Alcolumbre, quando colocou aqui no discurso de posse, no dia que assumiu, graças, repito, ao voto aberto, à mobilização que alguns senadores, inclusive principalmente os novatos, fizeram aqui no dia da eleição da casa, mostrando o voto, inclusive tendo a possibilidade até de ser cassado, porque a ameaça teve na véspera, com decisões do Supremo, Tribunal Federal, enfim. Mas olha só o que é que o presidente atual, que quer se reeleger, que seria danoso para a nação, por todos os argumentos que a gente tem colocado nos pronunciamentos, mas ele disse o seguinte, na posse: manifesto desde já que, no depender de minha condução, essa será a derradeira sessão do segredismo, do conforto enganoso do voto secreto. Só com a transparência em todas as práticas, o Senado reconquistará seu prestígio e revelará sua estatura no conjunto dos poderes. Não devemos temer a crítica nas ruas. Devemos ouvi-la com atenção e recolhê-la com acato e humildade. Esse presidente que está hoje, Davi Alcolumbre, que eu nutro respeito como pessoa, não fez nada disso. O voto aberto continua sem ser deliberado e sua simples reunião da mesa que ele coordena com outros 7 senadores poderia fazer. O projeto do senador Lazier Martins é nesse, que está na mesa e não consegue deliberação da mesa. Aliás, em 1 ano e meio, a mesa se reuniu 2 vezes. Do Senado isso nunca aconteceu. Nem o voto aberto foi feito e nem ouvi você, que se mobilizou naquele dia daquela votação, em fevereiro do ano passado, para mudar a presidência da casa. Porque era ele ou o ex-presidente Renan Calheiros. A natureza não dá saltos, mas a gente precisa avançar, porque as ruas não estão sendo ouvidas, as demandas legítimas da sociedade. Você foi decisivo naquela eleição e precisa ser decisivo nessa. Te pedimos apoio, te pedimos para participar, porque se tem uma coisa em 1 ano e meio de mandato que eu já percebi, é que um político, ele respeita um povo organizado que se manifesta com convicção no que acredita. Vamos para cima, contamos com você, Deus abençoe, muita paz. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As 2 casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos,
Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim e muitos, mas somente para o executivo e legislativo. Mas não existem freios para o judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao poder judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram. Senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Haroldo de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.